Multiplicação dos pães. A multiplicação de pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores, ao mesmo tempo em que alimenta a imaginação dos incrédulos. Sem se dar ao trabalho de sondar o sentido alegórico, estes últimos viram nele apenas um conto pueril, mas a maior parte das pessoas sérias viu nesse relato, embora sob uma forma diferente do comum, uma parábola, comparando o alimento espiritual da alma ao sustento do corpo. Pode-se ver, no entanto, mais que uma figura e admitir, sob certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem por isso recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação de espírito, a atenção fixada sobre um dado assunto, fazem esquecer a fome. Ora, os que seguiam a Jesus eram pessoas ávidas de ouvi-lo. Não há, portanto, nada de espantoso que, fascinados por sua palavra e talvez também pela forte ação magnética que exercia sobre eles, não tenham sentido a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, pôde, pois, tranquilizar seus discípulos, dizendo, na linguagem figurada que lhe era habitual, e admitindo-se que realmente houvesse trazido alguns pães e que eles seriam suficientes para matar a fome da multidão. Ao mesmo tempo, dava-lhes uma lição. Dai-lhes vós mesmos de comer, dizia ele. Ensinava-lhes com isso que eles também poderiam alimentar pela palavra. Assim, ao lado do sentido alegórico moral, pôde produzir-se um efeito fisiológico natural muito conhecido. O prodígio, nesse caso, está na ascendência da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa, a ponto de fazê-la esquecer de comer. Essa força moral testemunha a superioridade de Jesus, bem mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado como uma alegoria. Esta explicação se encontra, aliás, confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes. O fermento dos fariseus. Ora, seus discípulos, tendo passado para o outro lado do mar, tinham se esquecido de pegar os pães. Jesus lhes disse: tende cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Porém, eles pensavam e diziam entre si: é porque não pegamos os pães? Jesus, conhecendo isso, lhes falou: homens de pequena fé, por que comentais entre vós a respeito de não terdes trazido os pães? Não compreendestes ainda, e não vos lembrais de que 5 pães bastaram para 5.000 homens? E quantos vos sobraram nas cestas? Como não compreendeis que não é do pão que vos falo, quando vos disse para guardar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, eles compreenderam que não lhe dissera para se guardarem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12. O pão do céu. No dia seguinte, o povo que permaneceu no outro lado do mar notou que aí não havia outro barco e que Jesus não entrara no que seus discípulos tomaram, mas que os discípulos partiram sós. E, como chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após ter rendido graças, os alimentara com 5 pães, e eles verificando, enfim, que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nos barcos e foram para Cafarnaum procurar Jesus. E tendo-o encontrado além do mar, disseram-lhe: Mestre, quando viestes aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais, não por causa dos milagres que haveis visto, mas porque eu vos dei pão para comer e vós ficastes saciados. Trabalhai para ter
não o alimento que perece, mas o que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque é nele que Deus Pai imprimiu seu selo e seu caráter. Ao que lhe disseram: que faremos nós para fazer as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe: que milagre, portanto, operarás a fim de que, vendo, nós creiamos em vós? Que fazeis de extraordinário? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito: ele lhes deu de comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, Moisés não deu o verdadeiro pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Eles lhes disseram, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que acredita em mim não terá jamais sede. Mas eu já vos disse, e vós me tendes visto, e não me credes. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas eis o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. João, capítulo 6, versículo 22 a 36 e de 47 a 50. Na primeira passagem, Jesus, lembrando o fato produzido precedentemente, dá claramente a entender que não se tratava de pães materiais. De outro modo, a comparação que estabeleceu com o fermento dos fariseus teria sido sem objetivo. Não compreendeis ainda, disse ele, e não vos recordais de que 5 pães foram suficientes para 5.000 homens e que 7 pães foram suficientes para 4.000 homens? Como não compreendeis ainda que não é do pão que vos falo, quando vos disse para vos guardar do fermento dos fariseus? Este confronto não teria nenhuma razão de ser na hipótese de uma multiplicação material. O fato teria sido bastante extraordinário em si mesmo para atingir a imaginação dos discípulos, que, no entanto, não pareciam lembrar-se. É o que ressalta não menos claramente do discurso de Jesus sobre o pão do céu, no qual se esforça para fazer compreender o sentido verdadeiro do alimento espiritual. Trabalhai, diz ele, não para ter o alimento que perece, mas aquele que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, que é o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Eu sou, diz ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que acredita em mim jamais terá sede. Porém, tais distinções eram muito sutis para aquelas naturezas brutas, que compreendiam apenas coisas tangíveis. O maná que alimentou o corpo de seus ancestrais era para eles o verdadeiro pão do céu. Ali estava o milagre. Se, portanto, o fato da multiplicação dos pães tivesse se realizado materialmente, como é que esses mesmos homens em cujo proveito ele se produzira há poucos dias antes, teriam ficado tão pouco impressionados para dizer a Jesus: qual milagre, pois, fazeis a fim de que, vendo-o, acreditemos em vós? Que fazeis de extraordinário? É que eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, quer dizer, sinais do céu, sinais no céu, operados por sua ordem, como para o bastão de um encantador. O que Jesus fazia era muito simples e não se afastava das leis da natureza. As curas mesmo não tinham um caráter muito estranho, muito extraordinário. Os milagres espirituais não tinham muita substância para eles.